Olá, Jesus te abençoe. Hoje eu quero conversar um pouco com você em Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6, em que Paulo nos diz assim: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado a você nesses dias? Oportunidades de exercer misericórdia, oportunidades de trazer palavras boas a quem precisa, oportunidades de saber ouvir, de saber se posicionar, oportunidades de ser mais grato, de viver com satisfação aquilo que Deus tem dado a você. Você tem aproveitado bem cada oportunidade? Paulo instrui aos crentes da igreja de Colossos a que aproveitem cada oportunidade, e ele pensa principalmente com relação aos de fora, aqueles que não professam a mesma fé. E ele diz: se portem bem, se portem com sabedoria para com os que são de fora. Deus nos dá diariamente grandes oportunidades de testemunhar do seu amor, testemunhar da sua graça, testemunhar da sua misericórdia, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua justiça. E será que a gente tem aproveitado essas oportunidades? Ainda que nesse dia a dia tenhamos um contato mais restrito com as pessoas, ainda assim temos contato. Ainda assim, temos a oportunidade de conversar com pessoas, seja pessoalmente, seja virtualmente. E diante de todo esse cenário, mais do que nunca a gente precisa de sabedoria para falar, sabedoria para se posicionar. A gente vive num momento muito delicado na nossa nação, em todos os aspectos. O aspecto sanitário, o aspecto econômico, o aspecto político do Brasil, tudo isso é muito delicado, muito sutil, muito complexo. E mais do que nunca, a gente precisa saber bem o que falar, quando falar e como falar. Eu quero te encorajar a usar bem as suas palavras, te encorajar a pensar antes de falar ou antes de digitar, antes de escrever no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Pensar bem antes de compartilhar alguma coisa. Pensar bem antes de encaminhar uma mensagem para frente. Pensar bem antes de agir. Isso demonstra sabedoria. Tiago nos diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós precisamos ter mais dedicação em ouvir, em analisar informações, em observar as circunstâncias, os momentos, em entender o espírito do tempo, para então, e só então, depois de uma boa reflexão, falar. Depois de uma boa reflexão, agir. Isso é aproveitar bem cada oportunidade. Agir com sabedoria. Agir com sensatez. Agir de maneira a refletir o caráter de nosso Senhor Jesus, afinal. Ou você pensa que Jesus agia sem pensar. Falava as coisas que vinham na cabeça do jeito que vinham. Jesus nos é um modelo perfeito para tudo e também para nos portarmos diante das pessoas. Que Deus nos dê graça de falar com sabedoria e de agir com sabedoria. Que a nossa palavra, como diz Paulo, seja sempre amável. Seja uma palavra que vai encorajar as pessoas a quererem conhecer o Deus a quem nós servimos. E não que vamos estimular as pessoas a conhecerem esse Deus. Nós podemos sim falar com autoridade sem agressividade. Podemos falar com firmeza sem grosseria. Podemos ter convicções
sem contudo ser arrogantes. Que Deus nos dê graça de viver o caráter de Jesus em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu o precioso dom da fala e da audição, nos deu uma mente, nos deu entendimento, capacidade intelectual, que possamos usar tudo isso para honrar e glorificar ao nome do Senhor. Que nossas palavras sejam temperadas com sal, como diz a Tua palavra. Nossas palavras sejam, ó Deus, úteis para ganhar pessoas. Nossas palavras sejam abençoadas pelo Senhor e sejam abençoadoras para quem nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.